capítulo 16. Então, por favor, abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 15. Eu quero ler tão somente o verso 23, o verso 22 e o verso 23. Eu peço para que você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, porque eu estarei lendo o capítulo à medida que eu vou expondo o texto. 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22 e o verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos ao Senhor em oração? Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Louvamos o Teu nome neste culto público, Senhor. Chegamos no momento mais alto deste culto, no momento ímpar, especial, onde o Senhor vai falar conosco por meio do Teu Evangelho. Louvado seja o Teu nome. Elucida Cristo aqui no nosso meio, Senhor. Possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer isso. Nós clamamos, nós pedimos, rogamos. Essa é a nossa petição. Encha-nos com Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, Te obedecer. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Não permita que eu venha, ó Deus, pregar qualquer coisa que não seja o Teu Evangelho, passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor, mas que tão somente eu venha pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que eu oro juntamente com os meus irmãos, dizendo amém e amém. O sermão dessa noite tem como título: obedecer é melhor do que sacrificar. Chegamos então no último capítulo desse primeiro bloco de 1 Samuel. O capítulo 15 é um dos capítulos mais importantes deste livro. É aquele capítulo que vai ter um divisor de águas, e é nesse relato que o narrador, então, ele vai trazendo ares cada vez mais pró-Davi, anti-Saul. E nós podemos perceber que o narrador, o autor sagrado, ele vem construindo esse cenário desde lá do capítulo de número 13, onde Samuel então anunciou que Saul não teria mais uma dinastia real. E com isso o rei é colocado então numa situação complicada diante do povo de Deus. O autor então sai do capítulo 13, entra no capítulo 14, e a situação de Saul piora. Saul é narrado como um rei obcecado com sua própria honra, com formalismos religiosos, especialmente com juramentos tolos e juramentos insensatos. Tal como nós vimos no sermão passado, Saul chegou ao ponto de cogitar a possibilidade de matar o próprio filho, se fosse necessário, a fim de assegurar a sua pompa, assegurar a sua reputação como, entre aspas, religioso. Mas nós sabemos que ao fazer isso, Saul privou Israel de uma vitória ainda maior sobre os seus inimigos. Como ele fez isso? Privando o seu exército de se alimentar no meio de uma batalha. Algo inconcebível. Chegamos então no capítulo de número 15. E a situação aqui de Saul se torna ainda mais delicada, mais complicada. Ele demonstra o orgulho e soberba perante a ordem do Senhor. E nós veremos hoje, meus irmãos, que Saul ele vai se mostrar desobediente, obstinado e dissimulado. Coisa que ele já vem fazendo desde quando ele foi exposto, desde quando ele foi revelado aqui para nós.
Todavia, nós podemos perceber que enquanto Saul ele vai se afastando do Senhor, o autor sagrado ele vai revelando então a chegada de Davi. De uma forma modesta, de uma forma discreta, ele vai fazendo isso. Nós veremos que é neste capítulo que Deus vai rejeitar Saul para sempre e vai fazer menção agora a Davi, que vai aparecer logo no capítulo 16. E é interessante que o autor, ele abre o capítulo de número 15, na verdade lá no capítulo 14, narrando as conquistas de Saul. Veja comigo, verso 47 e 52 do capítulo 14. Como é que o capítulo 14 ele encerra? Diz assim: quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edonitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, afligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. O nome da sua filha mais velha era Merabe, e da mais nova era Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã, e era filho de Amaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul. E Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiael. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Então, perceba aqui que o autor sagrado, ele faz questão de colocar as conquistas de Saul neste momento, a fim de falar, alguns versos depois, nos versos do capítulo 15, acerca do seu fracasso. É como se o autor quisesse falar o seguinte: olha, Saul teve tantas conquistas, subiu tão alto, para que lá do alto ele caísse. Tal como diz aquele ditado, né? Quanto mais alto o cidadão é, né, maior é a queda. É exatamente o que nós podemos ver neste capítulo. Por isso, o capítulo 14 termina com as conquistas de Saul, porque no capítulo 15 agora ele vai cair. Quais são os erros de Saul? Quais são os erros de Saul? Nós vamos ver alguns aqui. E aí eu quero tirar pelo menos duas grandes verdades aqui sobre a obediência. Porque o grande erro de Saul foi a desobediência. Que grandes verdades nós podemos ver nesse texto? Pelo menos duas. A primeira delas, obedecer. Obedecer ao Senhor é melhor do que questionar. Obedecer o Senhor é melhor do que questionar. O Senhor Deus, Ele dá a Saul mais uma oportunidade para que ele venha tentar ali provar o seu valor. De fato, Saul já teve algumas conquistas militares até aqui. Todavia, ele não havia ainda conquistado uma vida de obediência, uma vida de temor ao Senhor Deus. Nós vamos ver que ele não se importa muito em agradar o Senhor Deus verdadeiramente. Pois bem, chegou mais um momento então onde Saul tem a chance de reverter o quadro. Ele tem agora em suas mãos a oportunidade de obedecer e cumprir honradamente o Senhor Deus, em seu ofício como rei. Deus o chamou, ele confiou então uma missão muito específica. Verso 1 ao verso 3. Leia comigo. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor.
assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo o que fizeram em Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Texto bem facinho de expor, né? Texto bem fácil de expor. Saul tem uma missão difícil aqui, meus irmãos. Colocar os amalequitas sob a punição de Deus. Uma ordem para fazer uma guerra santa e destruir tudo que vinha dos amalequitas. Perceba comigo que ninguém deveria ser poupado. Ninguém. Matar homens cruéis, ok. Matar bois e destruir todos os despojos, oferecer os despojos em holocausto ao Senhor, ok também. Mas matar mulheres e crianças é o tipo de ordem que somente Deus, em sua soberania, poderia fazer. Deus pode pedir para matar mulheres e crianças? Deus pediu. É exatamente o que Deus pediu. De fato, meus irmãos, é um texto tenso. E por isso, logo de início, o nosso coração, ele precisa descansar na soberania e na onisciência do Senhor Deus. Ele controla todas as coisas, ele tem ciência de tudo, inclusive aquilo que é justo e bom e aquilo que deve ser feito. Mas a pergunta é, por que Deus estava tão irado então com os amalequitas? Os amalequitas sempre são contados nas Escrituras como os inimigos de Deus. Você pode ver isso lá no Salmo 83, verso 7. O primeiro confronto entre os amalequitas e os israelitas ocorreu lá em Refidim, no deserto do Sinai, logo depois que o povo de Deus saiu lá no Êxodo. Nós podemos ver isso em Êxodo capítulo 17, do verso 8 ao verso 13, o primeiro confronto, o primeiro ataque dos amalequitas, atacando o povo de Deus, logo depois do Êxodo. E por causa desse ataque aqui, foi ordenado então que todo o povo fosse destruído. Nós podemos ver essa promessa da parte de Deus em Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 17. Mais tarde, o povo de Israel rebelou-se então contra o Senhor Deus e a liderança de Moisés e tentou entrar em Canaã pela região sul. E naquela ocasião, este grupo foi massacrado pelos amalequitas. Podemos ver isso em Números capítulo 14. Os amalequitas também são mencionados no período dos juízes de Israel. Pelo menos 2 vezes os amalequitas fizeram alianças com seus vizinhos para atacar os israelitas. Primeiro, eles apoiaram Eglon, rei de Moabe, lá em Juízes capítulo 3. E depois eles auxiliaram os midianitas em seu ataque ao povo de Deus. E por isso Deus desejou então punir com um juízo mais severo, mais pesado os amalequitas. Todo o povo deveria então ser destruído. Eu gosto muito do comentário do Tim Chester, quando ele diz o seguinte: para os ouvidos modernos, isso dispara um alarme e soa como uma limpeza étnica. Mas o que nós temos aqui não é uma limpeza étnica, é uma limpeza ética. É um ato de juízo contra o pecado. Porque veja, meus irmãos, Deus
não destruiu os amalequitas simplesmente porque são amalequitas. Deus destruiu os amalequitas porque eles eram pecadores, homens cruéis. É um ato de juízo contra o pecado. E de fato, é tentador aqui julgar as ações de Deus. Todavia, nós precisamos confiar na eterna sabedoria do nosso Deus, quando chamou Saul com esta ordem. E eu creio que a melhor resposta para isso repousa no fato de que esta ordem era um juízo de Deus sobre um povo pecador e perigoso. Os amalequitas eram perigosos, eram cruéis. E talvez a última gota aí, dentro do universo das misericórdias do Senhor, foi quando os amalequitas atacaram o povo de Deus. Logo que o povo saiu indefeso, sem espadas, do Egito. Algo que Deus não tolerou. Depois leia Deuteronômio capítulo 25, verso 17, 18 e 19. Deus prometeu aniquilar os amalequitas por conta disso. É como se a menina dos olhos de Deus, o povo de Israel, fosse tão guardado, fosse tão zelado, guardado pelo Senhor Deus naquele momento ímpar, de que qualquer ataque naquele momento do êxodo poderia ser visto como algo intolerante, punição severa. E o texto segue, verso 4 ao 9. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Ameleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Veja aqui que a ordem era somente para os amalequitas. Haja vista a sua crueldade. Os queneus deveriam sair. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Saul reuniu os soldados e saiu para cumprir a ordem de Deus. Todavia, seu cumprimento, a sua obediência foi tão somente parcial. Ele ganhou a batalha ferindo de forma esmagadora os amalequitas, que fugiram do exército de Israel. E como ordenado, ele matou todas as pessoas, mas poupou Agag, o rei dos amalequitas. Não somente poupou Agag, mas poupou os melhores despojos. Em outras palavras, motivado pela cobiça, Saul pegou as melhores coisas ali dos amalequitas, coletando-as e pegando os despojos da vitória e desobedecendo de forma proposital as instruções do Senhor. A ordem era para exterminar o povo amalequita. E Deus tem em mente o seguinte: eu quero varrer os amalequitas da história. Quero varrer. Não quero que sobre nada. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem recém-nascido, criança de peito. Nem despojos, absolutamente nada. Deus quer varrer um povo. Quer jogar ao esquecimento, na lata do lixo da história. Mas Saul desobedece.
poupa o rei, Agag, o pior dos amalequitas, e poupa os melhores despojos. E aí eu quero me dirigir às crianças agora, porque é um texto difícil, né? É um texto difícil, crianças. E como vocês me ouviram, como vocês leram, Deus mandou matar um povo inteiro. Ninguém deveria escapar vivo, nem mulheres e nem crianças. Por quê? Porque os habitantes dessa cidade, os moabitas, eles eram um povo mau, eram um povo cruel. E aí eu quero chamar a sua atenção, criança, para o seguinte: nós nunca podemos achar que Deus não é bom. Deus sempre é bom, sempre. E Ele foi bom para com este povo cruel. Mas eles nunca quiseram dar ouvidos, entregar a sua vida para o Senhor Deus. Várias vezes os amalequitas praticaram ali crimes, atacando o povo de Israel. E é por isso que Deus quis matar todos eles. E aí, crianças, isso mostra ao nosso coração, isso mostra ao seu coração, o quanto Deus leva a sério a questão do pecado. O quão sério é o pecado. E aí, óbvio que Deus não vai mandar matar ninguém hoje. Nós não vamos sair com espadas na mão, matando outras pessoas, porque essas pessoas não creem em Deus. Muitos e muitos anos depois, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, que as nossas armas não são carnais, elas não são mais espadas, elas já foram lá para o povo de Israel, mas hoje as nossas armas são espirituais. Mas o que nós temos aqui é que Deus realmente quis matar um povo inteiro. Mas isso não mostra que Deus não é bom. Pelo contrário, Deus é muito bom e Deus é justo. Porque Deus leva o pecado muito a sério. E aí eu queria que você desenhasse assim uma espada, e escrevesse ao lado assim: Deus leva o pecado a sério. Se você sabe escrever, escreva isso, ou peça ao seu pai para escrever: Deus leva a sério o pecado. Meus irmãos, por que Saul poupou Agag? Talvez porque Saul quisesse usar Agag, humilhada agora, como uma espécie de um troféu para mostrar o seu próprio poder. Aparentemente, naquele momento, Saul estava motivado aqui, obviamente, pelo orgulho, pela soberba e pela falsa piedade. E nós conhecemos Saul, ele sempre achou que poderia redefinir o que Deus ordenou. Deus deu uma ordem e ele cumpre então pela metade. Deus deseja toda a honra, toda a glória para ele, como o autor dessa ordem. É Deus que estava punindo o povo amalequita, não era Israel, era o próprio Deus que estava punindo os amalequitas. Mas saindo dali lá no verso 12, o que nós temos? Saul fazendo um monumento para si mesmo em Carmelo. Então veja que onde estava o coração de Saul. E por conta dessa desobediência, Deus compartilhou a sua tristeza com o profeta Samuel, verso 10 e 11. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E diz o texto que Samuel ficou irado e clamou ao Senhor aquela noite. Deus chamou o profeta Samuel e desabafou com Samuel. Segundo as palavras do próprio Deus, ele se arrependeu de ter constituído Saul como rei de Israel. E a pergunta é: o que isso significa, o arrependimento de Deus?
significa que Deus não poderia mais usar Saul, não poderia mais dar ordens a Saul dentro do seu ofício. O Senhor não muda de ideia, meus irmãos, no sentido que os seus propósitos também mudam. E a ideia aqui de arrependimento é que Deus deseja então trazer à tona o que Ele deseja e sente aos seus ouvintes, a nós que estamos lendo aqui. Deus não é homem para se arrepender. Por isso o autor sagrado ele faz uso aqui daquilo que nós chamamos de antropopatismo, isto é, um uso retórico de linguagem para atribuir a Deus alguns sentimentos e emoções que nós, homens, nós sentimos. Obviamente que Deus não se arrependeu como nós nos arrependemos. E aí eu concordo muito com John Piper, quando ele comenta esse, entre aspas, arrependimento de Deus, quando ele diz o seguinte: Deus não é homem para sentir arrependimento, de modo como os seres humanos sentem. Ele sente do seu modo. O modo como se sente arrependido, o modo como se sente arrependimento quando se é onisciente, se conhece todo o futuro perfeitamente. Aí Piper vai dizer, a experiência é real, mas não é real como o homem finito o vivencia. Ou seja, não é como nós nos arrependemos. Eu me arrependi, vou mudar agora o meu propósito de vida, vou mudar aqui esse caminho. Não é o que Deus faz. Deus não pode mudar os seus decretos. Deus não é homem para que se arrependa. Deus está triste com Saul. Essa é a palavra. Tristeza. Deus está triste com Saul e com a situação que Israel se encontrava enquanto o povo era liderado então por Saul. E essa tristeza do Senhor, ela é compartilhada com Samuel, de modo que ele passou a noite toda clamando ao Senhor. E o que nós podemos aprender com este erro de Saul? Obedecer ao Senhor é melhor do que questionar. Não se questiona a ordem do Senhor, se foi realmente o Senhor que disse. E aí eu tenho algumas aplicações para nós. Nós precisamos obedecer à lei de Deus. Nós precisamos obedecer o Senhor e não questioná-lo. Por vezes as pessoas perguntam o seguinte: tá, mas nós precisamos obedecer à lei do Senhor se Cristo morreu pelos meus pecados? Eu preciso obedecer à lei, nós temos uma lei, certo? Nós temos uma lei, a lei do Senhor. Algumas pessoas ainda se perguntam: eu preciso obedecer à lei do Senhor se Cristo morreu e dispensou sobre mim a graça? De fato, meus irmãos, em nenhum lugar das Escrituras nos diz que nós devemos abandonar a observação da lei e o cumprimento da lei, porque nós fomos agraciados com a salvação, agraciados com a graça do Senhor. É óbvio que uma vez que nós somos salvos pela graça, não é possível ser salvo pela lei. Na verdade, nunca foi possível ser salvo pela lei. Os homens sempre foram salvos pela graça, até mesmo os nossos irmãos do Antigo Testamento. Todos os homens, antes e depois de Cristo, eles são salvos por meio da graça em Cristo Jesus. Contudo, a lei do Senhor expressa a vontade do Senhor, a fim de que possamos então vivê-la. A lei expressa a vontade santa do Senhor e a forma que Ele deseja que nós vivamos. Postular que nós não precisamos mais da lei do Senhor e obedecer à lei do Senhor
é cair numa velha heresia chamada antinomianismo. Antinomianismo. Se você falar 3 vezes, você fala em línguas estranhas. Antinomianismo. Antinomianismo. Vou parar por aqui porque senão posso falar em línguas. E o que é o antinomianismo? O antinomianismo, meus irmãos, é uma velha heresia que diz que, uma vez salvo pela graça, nós não devemos mais observar a lei do Senhor. Essa heresia é uma heresia antiga. É uma heresia que já foi combatida lá pelo apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2. É uma heresia que Judas, não Judas Iscariotes, Judas o outro, combateu lá no seu livro, no verso 4 ao verso 19. Então era uma heresia lá na igreja primitiva ainda. Os antinomianos, da época dos apóstolos, defendiam que o Deus que salva o homem é o Deus que salva a alma do homem. Ora, se Deus salva tão somente a alma do homem, dentro daquilo que eles estavam postulando, o que o homem faz com o seu corpo é irrelevante. Olha só, irrelevante. E eles não poderiam estar mais enganados, meus irmãos. Segundo o salmista, no Salmo 19, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor são puros. A lei do Senhor é pura, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor não foi excluída por conta da graça. O próprio Jesus nos disse isso em Mateus capítulo 5. Do verso 17 ao verso 19. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir a lei, mas cumprir a lei. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma vai desaparecer da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um só desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Portanto, nós devemos observar a lei do Senhor. Por quê? Precisamos observar a lei do Senhor, porque eu fui salvo. Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Não pela lei, fui salvo pela graça. Precisamos obedecer à lei para que a minha vida, para que a nossa vida, dentro desse mundo caído, esteja mais próxima dentro da vontade do Senhor Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos obedecer à lei do Senhor, porque Deus ordenou, porque Deus exigiu que isso fosse feito. E aí eu concordo com o puritano Samuel Bolton, um puritano inglês, que inclusive ele teve uma das cadeiras na Assembleia de Westminster, ele estava lá presente. Ele disse o seguinte: a lei nos envia ao Evangelho para a nossa justificação. A lei nos envia a graça, ou seja, a lei é um tutor. A lei é um tutor, a lei é um aio, é um professor, ela me envia até a graça. E na graça eu sou salvo. E a graça me envia novamente a lei, não para ser salvo, mas para que o meu caráter seja transformado. A lei me envia a graça para que eu venha a ser salvo, e a graça me envia novamente a lei para observá-la, para obedecê-la, a fim de que o meu caráter seja moldado. Crianças, o nosso Deus, Ele nos deu uma lei. Nós temos a lei do Senhor Deus. E essa lei, ela foi resumida, sabe aonde? Nos 10 mandamentos. Tudo o que nós precisamos saber para viver a nossa vida, crianças, para viver
a sua vida lá na sua casa, entre os seus amigos, entre os seus companheiros de escola. Tudo o que você precisa saber está na lei do Senhor. Isso quer dizer que nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos, crianças, em cumprir uma série de requisitos do Senhor Deus. Nenhum homem é salvo dessa maneira. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei. Contudo, nós precisamos obedecer à lei do Senhor. E aí eu queria que você, criança, imaginasse comigo esse cumprimento da lei como uma corrida de atleta. O atleta ele precisa chegar lá, né? Ele deve cruzar a linha de chegada, mas ele vai cair, ele vai tombar, ele vai tropeçar, ele vai cair. É isso que vai acontecer conosco. Todos nós precisamos cumprir a lei, mas nós vamos cair. Nós vamos tropeçar, mas nós precisamos, de alguma forma, correr, nós vamos cair. E nós seremos mais do que vitoriosos. Não porque nós vamos cumprir a lei. Não, nós caímos. Nós tropeçamos. Seremos mais do que vitoriosos porque Cristo, Ele correu essa corrida, Ele nunca tropeçou, Ele nunca caiu em sua raia. Jesus, Ele sempre correu. Mais veloz do que o Usain Bolt. E Ele correu em todas as raias de todos os eleitos e cumpriu tudo aquilo que nós não podemos. Mas nós devemos, ainda assim, correr. Precisamos, ainda que tropeçando e caindo, precisamos correr. E eu queria que você desenhasse um coração. Desenhe um coração, por favor. E dentro desse coração, em letras garrafais, escreva Jesus. Jesus. E ao lado desse coração, escreva o seguinte: se eu amo Jesus, eu preciso obedecer a Bíblia. Se eu amo Jesus, eu preciso obedecer a Bíblia. Wilson, só ajuda o Elias, desce com o Elias, por favor, Wilson. Em segundo lugar, meus irmãos, obedecer a Deus é melhor do que questionar. Em segundo lugar, obedecer ao Senhor Deus é melhor do que sacrificar. A partir do verso 12. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Ainda de madrugada, diz o texto que Samuel foi ao encontro de Saul. Sabe aquele momento que você precisa resolver a coisa rápida? Você tem um problema e não importa a situação, não importa a hora, não importa onde você está, você precisa resolver isso. Foi o que Samuel fez aqui. Ainda de madrugada ele foi ao encontro de Saul. Saul foi para o Carmelo, verso 12, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então por que o balido das ovelhas? Que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Olha só. Diz o texto que o Saul já saiu, né? Ele foi ao encontro de Samuel. Olha, Deus te abençoe. Eu obedeci ao Senhor. Saiu ao encontro de Samuel dizendo: Samuel, rapaz, que visita abençoada. Então, eu obedeci ao Senhor. Nós exterminamos os amalequitas e nós destruímos, né? Destruímos aí algumas coisas, tal como o Senhor mandou. E aí Samuel respondeu: é mesmo? E que barulho é esse?
Que balido é esse de ovelhas? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Veja que a saudação de Saul foi completamente, absolutamente hipócrita. Ele não tinha aqui nenhuma bênção para dar a Samuel. Ele não havia feito a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, ele mentiu para si mesmo, pensando então que poderia escapar de forma incúlume da sua dissimulação, e depois mentiu para Samuel, pois ele já sabia a verdade. E vejamos então, meus irmãos, algumas desculpas esfarrapadas de Saul, porque ele foi pego aqui no flagra. E ele reage então com dissimulação à confrontação de Samuel, respondendo, verso 15: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus. Mas nós destruímos totalmente o restante. Qual é a desculpa esfarrapada aqui de Saul? Nós poupamos. Poupamos algumas coisas, mas nós poupamos essas coisas aí para adorar o Senhor, para oferecer ao Senhor em holocausto. Veja que novamente Saul está se projetando aqui como uma pessoa piedosa. Ele desobedece ao Senhor, ele é dissimulado em sua resposta, e ele tenta então blindar-se, na sua desculpa, que estava fazendo ao Senhor. Estou fazendo para o Senhor. Para Saul, vale a pena desobedecer o Senhor, se, redefinindo a sua ordem, no final, você oferece um sacrifício ao Senhor. É fácil assim. Você redefine aqui a ordem do Senhor Deus. E obviamente, meus irmãos, que isso é um absurdo. Samuel sabe que isso é um absurdo, e o que ele faz? Ele desce a chibata. Sabe o que é uma chibata? É um chicote. Ele desce uma chibata nos lombos de Saul. Verso 16 ao 19. Samuel disse a Saul: fique quieto, cale a sua boca. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul, com as pernas bambeando ali. E Samuel disse, Saul disse: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que eu os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Por quê? Porque Saul desobedeceu. Porque o barulho dos balidos. Porque o barulho dos bois. Porque ele poupou Agag. Veja as desculpas de Saul. Verso 20 e 21. Mas eu obedeci ao Senhor. Esse homem é dissimulado, irmãos. Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag e o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Ele persiste em dissimulação. Saul, ele persiste batendo aqui na tecla de que ele cumpriu a ordem do Senhor. Não, ele não cumpriu. Ele não obedeceu. Não se obedece ao Senhor Deus pela metade. Deus não recebe menos do que o tudo na obediência. Além de mentir, ele tenta aqui se isentar da culpa, colocando a responsabilidade no exército. Não fui eu, foi o exército. Foi os meus homens que pouparam Agag.
Foi os meus homens que, pegaram alguns despojos aqui, mas veja o lado bom aqui, Samuel. Nós vamos sacrificar ao Senhor, nós vamos adorar a Deus. No fim das contas. Em resumo, Saul está dizendo: eu não sou o único. Eu pequei, mas eu não sou o único. A desculpa dele se resume: eu não sou o único. E segundo, eu fiz isso para Deus. Todo mundo faz. Veja, eu fiz isso para Deus. Meus irmãos, não há neutralidade no Senhor Deus. Não há neutralidade no Senhor Deus. Saul disse: eu não sou o único. Todos os homens pecaram. É mesmo? Dentro dessa lógica, então se as pessoas estupram, por que não estuprar? Se as pessoas furtam lojas, por que não furtar? Mas olha, Samuel, eu fiz isso ao Senhor Deus. É mesmo? A lógica é a seguinte, então. Eu posso me locomover até a igreja em alta velocidade, cruzando todos os sinais vermelhos, porque eu não posso chegar atrasado no culto. Então, eu vou fazer para o Senhor Deus. Ou seja, eu vou desobedecer ao Senhor para Ele. Não faz lógica, não tem sentido aqui. Mas essa era a lógica de Saul. Crianças, Saul achou que poderia pecar, desobedecer a Deus, porque seus homens estavam fazendo a mesma coisa. Ele achou sim, ok, se todos podem, eu também posso. Contudo, crianças, não é assim que funciona conosco. Se amamos a Deus, nós precisamos obedecer a Deus pessoalmente. Se as pessoas, se seus amiguinhos não estão obedecendo ao Senhor Deus, obedeça você. Obedeça você. Sabe de uma coisa, crianças? Quando Deus nos salva, Deus Ele nos santifica. Sabe o que é santificação? É cortar e separar. Eu creio que você já viu, a sua mãe preparando ali uma sopa, preparando o almoço, pegando ali uma cenoura, pegando uma faca e cortando. Corta a cenoura e separa. Corta a cenoura e separa. Corta a cenourinha e separa. Não é assim que a mamãe faz? Deus faz exatamente conosco. Deus, Ele nos salva, e Deus nos corta, Ele nos separa. Nós somos separados do mundo, nós somos diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Deus nos chama para sermos diferentes. Saul achou que poderia ser igual a todo mundo e pecou, desobedecendo ao Senhor. Meus irmãos, o que está por trás disso? O que está por trás dessa desobediência de Saul? Um coração impenitente. Um coração obstinado que desejou caminhar longe do Senhor por muito tempo. Ele não faz ideia e não consegue imaginar aqui a gravidade do seu pecado. O pecado cegou os olhos de Saul, tapou os seus ouvidos, petrificou o seu coração de forma que ele não consegue ver, entender, perceber a gravidade do seu pecado. A impressão que nós temos, irmãos, parece que Saul acha que Deus está brincando aqui de dar ordens. Que Deus está brincando em dar ordens e ser obedecido. Samuel então responde, lá no verso 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois
a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Que texto. Veja comigo que Saul estava achando aqui que estava adorando ao Senhor Deus. Porém, Samuel revela que, na verdade, uma vez que Saul, ele tenta ser obediente, ou melhor, ele tenta ser religioso e piedoso, alheio à obediência, Saul, na verdade, estava praticando feitiçaria. Feitiçaria. Não há como ser piedoso sem ser obediente. Saul achava que era crente, mas era um macumbeiro. É isso que Samuel está dizendo. Ele achava que era crente, do reteté, bem piedoso, bem crentão mesmo. Mas ele era um catimbozeiro. Ele era um macumbeiro. Ele era um feiticeiro. Estava envolvido com feitiçaria. E que feitiçaria é essa, né? Que feitiçaria é essa? Porque nós não vemos nenhum elemento estranho aqui. Né? Você não vê nenhum elemento estranho. Meus irmãos, perceba comigo que Deus exige que a forma do culto e a intenção do coração estejam aliados com a sua vontade. A forma do culto e a intenção do coração devem estar aliados, devem andar aliados com a vontade do Senhor. Usar os elementos apropriados de um culto, mas desobedecer ao Senhor Deus com segundas intenções é se envolver com feitiçaria. A pessoa acha que está adorando ao Deus verdadeiro, mas estará adorando uma divindade estranha criada pela sua própria imaginação. Deus não recebe adoração e culto provenientes de uma liturgia desprovida de obediência. Vou repetir. Deus não recebe culto, Deus não recebe adoração de corações desprovidos de obediência. Por isso Deus brada no verso 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Por quê? Porque o sacrifício sem obediência, ele não passa de formalismo, não passa de formalidades externas, de rituais hipócritas. É uma adoração que não considera a vida do Senhor, o relacionamento com o Senhor, a santidade do Senhor. É uma adoração muito semelhante à adoração dos pagãos, que acendem ali as suas velas à divindade. E é uma divindade que não se preocupa como é que aquele pagão vai viver a sua vida. Por isso a adoração sem obediência, ela é feitiçaria. Porque assim são os relacionamentos dos pagãos com seus falsos deuses. Em outras palavras, rejeitar ostensivamente o claro ensino da palavra de Deus é uma apostasia prática. Para seguir as suas próprias intenções do seu coração, Saul não precisava recorrer ao Senhor, bastava recorrer a uma feiticeira. Algo que ele vai fazer. Algo que ele vai fazer. Já falei, ele é catimbozeiro e macumbeiro. E é espírita também. Espírita kardecista. Sem um espírito completamente submisso ao Senhor Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências religiosas e inúteis.
por melhores que elas pareçam ser. E qual é a penalidade então para o pecado de Saul? A rejeição total, a rejeição completa de Deus. Ele rejeitou a ordem do Senhor, a obediência do Senhor, e por isso Deus o rejeitou para sempre. Quando ouviu da parte de Deus que ele foi rejeitado para sempre, Saul ele entra em desespero. Ele fica assustado aqui com aquilo que o Senhor disse, mas sem arrependimento. Você não vê um arrependimento verdadeiro. Perceba aqui a encenação como parte da manobra de Saul, versos 24 e 25. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Eu tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Saul não está preocupado com a santidade de Deus. Saul não está preocupado que a santidade de Deus foi ferida. Saul está preocupado com sua própria reputação. Por que eu digo isso? Veja o verso 24 ao verso 30. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, veja aqui a cena dramática. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei. Veja, por que ele não está aqui preocupado com a reputação de Deus? Com a santidade de Deus? Ele está preocupado com a sua própria reputação. Verso 30, pequei, agora honra-me. Ele quer ser honrado ainda, né? Honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Saul não chora pelos seus pecados. Ele não dá mínima aqui para Deus. A única coisa que ele não quer perder é a aclamação popular. E a sua manobra, então, consiste em projetar um arrependimento que, na verdade, não existe, a fim de escapar das consequências do pecado. Quais consequências? Perder o reino de Israel, definitivamente. Contudo, Deus não é neutro. Pecadores não podem varrer os seus pecados para debaixo do tapete e esperar que Deus não faça nada com os pecados. Um dos atributos de Deus é que Ele é bom e é justo. Se Ele não der uma resposta apropriada ao pecado, Deus ele vai ser desprovido dos seus próprios atributos. Qual é a resposta de Deus para Saul? Ele rasgou o reino das mãos de Saul e entregou a alguém melhor do que ele. Nós sabemos quem é este alguém. Sabemos quem é este homem melhor do que Saul. Esse alguém é Davi. Esse alguém é Davi que vai ser então apresentado no capítulo seguinte, no capítulo 16. Mas a pergunta é, em que sentido Davi é melhor do que Saul? Em que sentido? Porque Davi é menos pecador? Não. Davi cometeu pecados que Saul sequer imaginou. Porém, diferente de Saul, Davi recorria ao Senhor em profundo arrependimento. Davi pecava, era confrontado em seus pecados, e ele corria para os braços graciosos do Senhor em arrependimento, abandonando o seu pecado. Qual é a diferença aqui de Davi e Saul? Qual é a diferença entre os salvos e não salvos? A diferença dos salvos e não salvos, dos eleitos e dos reprovados, dos abençoados e dos amaldiçoados, não repousa naqueles que pecam e naqueles que não pecam. Todos pecaram. A diferença repousa
naqueles que pecam e recorrem ao Senhor com convicção de pecado e profundo arrependimento. Algo que a gente pode ver em toda a vida de Davi. Por isso, ele é melhor do que Saul. É nesse sentido, o arrependimento, ele é vital para o nosso relacionamento com o Senhor Deus. O arrependimento é vital para o nosso relacionamento com o Senhor Deus. Veja comigo que Samuel não estava para brincadeira. Verso 32 e 33. Samuel disse: traga-me aqui o Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio, confiante, pensando, com certeza. Com certeza já passou a amargura da morte, né? Samuel, porém, disse: assim como a sua espada, veja a crueldade aqui. Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Cabra macho, corajoso. Pegou ali uma espada, provavelmente a espada de Saul, e ele esquartejou. Ele matou esse homem e cortou em pedaços. Ele esquartejou Agag. Irmãos, quando nós lemos que o profeta despedaçou Agag, não tenhamos em nossa mente um homem simplesmente irado, não. Samuel era um profeta, se preocupava com aquele que é a glória de Israel. Samuel encarna o juízo de Deus e ilustra muito bem o que acontece com todo aquele que enfrenta o juízo de Deus sem arrependimento. Ele cortou o rei Agag em pedaços. E o capítulo termina então informando, veja que coisa triste. Termina informando que Saul e Samuel foram para suas casas. Não somente Deus abandonou Saul, Samuel também o faz. Samuel também abandonou Saul. Cada um vai para um lado. De forma que o texto diz que Samuel nunca mais se encontrou com Saul novamente. E o que nós podemos aprender com essa história? Obedecer a Deus sempre é melhor do que sacrificar. Deus não recebe menos do que a nossa total obediência. Não podemos obedecer a Deus parcialmente. É impossível. E aí aqui eu tenho uma última aplicação para todos nós. Despedacemos hoje o pecado da nossa vida. Hoje. Os amalequitas, eles são aqui uma ilustração adequada do pecado que permanece na vida do crente. O pecado que já está derrotado em Cristo Jesus, ele deve ser tratado com crueldade pelo crente. O pecado ele deve ser despedaçado ou então ele vai reviver e continuar a nos saquear, a espoliar o nosso coração e tirar o nosso vigor em nossas lutas espirituais. Saul não deveria ser misericordioso com Agag, e todos nós aqui não devemos ser misericordiosos com o nosso pecado. O que nós devemos fazer com o nosso pecado? Cortar ele definitivamente. Desmembrá-lo. Jogá-lo fora da nossa vida. E que doutrina é essa? É uma doutrina bíblica. Se chama mortificação do pecado.
é a doutrina da mortificação do pecado. A Bíblia nos orienta a mortificar. Sabe o que é mortificar? É matar, é sufocar. Todos os dias você vai matando o seu pecado. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Paulo vai dizer: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Por que Paulo está dizendo façam morrer? Ou seja, matem o pecado, porque isso é possível. Não podemos obedecer parcialmente ou ser indiferente quando nós procuramos eliminar o pecado da nossa vida. John Owen, o puritano, ele diz o seguinte: que mortificação significa que a carne, a nossa carne, com suas faculdades e propriedades, a sua sabedoria, astúcia, sutileza, força, deve ser morta, afligida, mortificada, isto é, ter o seu poder, vida, vigor e força para produzir seus efeitos, afastados pelo Espírito, sufocados pelo Espírito. Jesus nos disse isso em Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Se o teu olho direito pecar, arranque-o e lance-o fora. Se teu braço direito te faz pecar, corte-o e lance-o fora. É melhor perder parte do seu corpo, segundo Jesus, do que ter todo ele e ser lançado no fogo do inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Mortificação do pecado, amputação de membros. O olho é um membro, o braço direito é um membro. E é óbvio que Jesus não está falando aqui numa amputação num sentido literal. Por quê? Porque você não resolve o problema. Você sabe que o Orígenes, um crente lá, um dos pais da igreja, um grande teólogo, ele se autocastrou, irmãos, achando que, fazendo isso, não vou mais pecar. Foi levado ali a cometer algo que ele não precisava. Jesus não está dizendo para você arrancar literalmente o seu olho, arrancar o seu braço direito, literalmente. Sabe por quê? Porque se você arrancar o seu olho direito, ainda lhe sobra o esquerdo para cometer o mesmo pecado. Se você cortar o braço direito, ainda lhe sobra o esquerdo para cometer o mesmo pecado. O que Jesus está dizendo aqui é uma amputação espiritual, é uma radicalidade com o pecado. É como se você não tivesse olhos para pecar. Você jogou fora. Se você peca com os seus olhos, arranque-o, espiritualmente falando, ou seja, viva como se você não tivesse olhos para pecar, braços para pecar. É a amputação radical do pecado na vida. É a mortificação do pecado naquela área específica. E eu tenho uma notícia para você. Essa luta de mortificação, ela não vai parar. Ela não para. Se você é crente, você está mortificando dia após dia o seu pecado. Eu tenho uma notícia para você. É uma luta diária. É uma luta diária. Os pecados, os nossos pecados, do mesmo modo que os amalequitas, eles sempre vão encontrar um jeito de escapar da matança, sempre. Gerando ali, reavivando, reagrupando-se e lançando novos ataques.
Ataques ali inesperados e ataques em áreas da nossa vida onde nós somos mais vulneráveis. O que nós precisamos fazer? Precisamos estar em alerta. Em alerta. Nós estamos em batalha com a espada do Senhor Deus em mãos. Precisamos cortar fora, despedaçar o pecado na nossa vida com a força da espada do Senhor. Desembainhar a espada do Senhor. Prontos para despedaçar o pecado em nossas vidas. A luta vai continuar. Por vezes nós vamos perder. Por vezes nós vamos perder. Por vezes nós vamos ganhar. Contudo, se recorrermos ao Senhor Deus em arrependimento, Ele é fiel para nos fortalecer e perdoar o nosso pecado. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus? Vamos orar ao Senhor Deus. Pai, louvado seja o teu precioso nome, Senhor. Glórias ao teu nome, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, na batalha diária de te obedecer. A nossa grande luta, a grande luta da nossa vida, não é uma luta, ó Deus, para achar um casamento abençoado. A grande luta da nossa vida não é para achar um emprego abençoado, Senhor. A grande luta da nossa vida não é para conquistar uma casa própria, ter um bom carro, um bom salário. A grande luta da nossa vida é te obedecer. Nós estamos no campo de batalha, Senhor, tentando, ó Deus, matar os amalequitas, os pecados da nossa vida, os pecados, ó Deus, que ainda rondam e se organizam, e se reagrupam e atentam contra a nossa vida espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a sufocar, a matar esses pecados no poder do teu evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda os meus irmãos. Ajuda as minhas irmãs. E me ajuda, Senhor Deus, pelo poder do teu Espírito, a mortificar dia após dia o nosso pecado, a fim de te obedecer. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.